Eu creio nisso. E hoje o negócio ficou meio estreito do lado, pastor, que além de pregar para o Senhor, ainda tem que pregar mais 2 pastores ainda. Mas tudo para a glória e honra do nosso Deus. Eu quero deixar uma palavra para os irmãos, começar com um testemunho meu, que se encontra em Salmos, capítulo 121, diz assim: o Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Glórias a Deus. Essa passagem, meu irmão, é uma passagem no qual eu tive um livramento. Eu e o irmão Rafael, nós estávamos indo viajar, e eu estava com o carro carregado, e eu coloquei a carga um pouco para trás do trailer. E quando eu arranquei no carro, eu peguei a E4. Quando eu olhei, eu vi que a picape estava tremendo toda, e eu olhei para o retrovisor, eu não vi o trailer. Quando eu olhei para o outro lado, eu também não vi o trailer. E eu olhei para o Rafael estava assim, branco. Aí eu comecei a frear, mas eu também não podia frear frear mesmo, sabe, com toda a força, porque senão a picape podia até virar. E quando eu consegui parar aquela picape, nós dois olhamos um para o outro, realmente, o anjo do Senhor está aqui conosco, para a glória e honra do nosso Deus. Deus é assim, meu irmão. Deus, quando você sai de casa, Ele já está de olho em você. Quando você sai de casa, para qualquer lado que você for, Deus está de olho em você. As mãos de Deus estão sobre você, está te protegendo, está te guardando. Deus, Ele coloca anjos acampados ao seu lado 24 horas por dia, te protegendo e te guardando de toda a cilada do inimigo. Ali era uma cilada de Satanás. Por quê? Porque nós já estávamos começando a falar do que Satanás fazia na vida do homem, os planos de Satanás na vida do homem. E nós estávamos ali, e com pouco acontece uma coisa daquela, é um anjo do Senhor ali acampado ao nosso redor. Isso é para a glória e honra do nosso Deus, meu irmão. Agora vamos lá na palavra que se encontra em Marcos, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1. Aleluia. Nós vamos ler do versículo 4 e vamos pular lá para o versículo 9 e vamos ler até o versículo 13. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, louvado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É o capítulo 1, versículo 4. E nós vamos pular lá para o versículo 9 até o versículo 13. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam, para a glória e honra do nosso Deus. Os irmãos, fechem os olhos, vamos fazer uma oração para nós dar continuidade no culto, em agradecimento ao nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, ó Pai, o teu servo está aqui, Senhor. Ó Deus, e o teu povo, Senhor, vem para ouvir a tua palavra, Senhor. Ó Deus, que não saia, Senhor, nenhuma palavra, ó Pai, vinda do meu coração, nenhuma palavra vinda do meu interior, Senhor. Mas sim, Senhor, uma palavra, Senhor, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Ó Deus, que essa palavra, Senhor, possa encontrar os corações, ó Pai. Que essa palavra, Senhor, possa encontrar abrigo aos corações, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa servir, Senhor, ó Deus, de um refúgio sobre os corações, ó Deus. Deus, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, que tu, Senhor, venha fazer maravilha, ó Deus, e que a tua glória, Senhor, desça sobre este lugar. Ó Deus, que eu venha, Senhor, diminuir, para que a tua glória, Senhor, venha crescer neste lugar. Deus, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um que entrou aqui esta noite. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, abençoa cada servo seu, ó Pai. Fala com cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glorificamos o nome do Senhor. Estava ali, meu irmão, refletindo na palavra de Deus, no livro de Marcos, e eu pude ver tremendamente no ser humano, comparando Marco com nós nos dias de hoje, com o homem nos dias de hoje. Eu pude ver algo tremendo. O homem, meu irmão, eu não sei se o homem ele é preguiçoso. Eu não pude ver isso, não sabia, na hora eu me perdi, se o homem ele era preguiçoso, se o homem ele fazia de despercebido perante a Deus.
Porque Marcos era um jovem, até ali na ressurreição, talvez na ressurreição de Cristo, ou na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, ele era um jovem. E era um jovem, meu irmão, era um jovem que ele buscava a presença de Deus. A palavra de Deus fala que Marcos não era um discípulo de Jesus, Marcos era discípulo de Pedro, e Pedro era um discípulo de Jesus. Então eu posso imaginar quantas perguntas Marcos não fez para o apóstolo Pedro a respeito de Jesus. Eu acredito que Marcos ele fez tantas perguntas sobre apedrejamento, sobre a execução, sobre espancamento, e assim várias outras perguntas. E eu pude ver, meu irmão, aí eu cheguei a deduzir que o quanto o homem é preguiçoso. Porque Marcos, ele não era discípulo de Jesus. Marcos, ele sabia muito pouco a respeito de Jesus. Então entra a história, vem assim na minha cabeça, o quanto Marcos era curioso. A palavra de Deus não diz que Marcos era curioso. E nenhum erudito da palavra de Deus diz que Marcos era um curioso. Mas veio no meu pensamento, por que ele sabia tanta coisa? Devido à experiência dele com Jesus? Não, porque ele não era um discípulo de Jesus, ele era discípulo de Pedro. Então, com certeza, ele fazia várias perguntas ao apóstolo Pedro. E Pedro, com certeza, respondia, porque ao escrito dele, ele cita coisas de Jesus, ele fala muito a respeito de Jesus, e até mesmo dos milagres de Jesus. Amém? Glórias a Deus. E aí eu pude deduzir o quanto o homem é preguiçoso. Porque nós, meu irmão, a única coisa que nós temos que buscar, nós temos que pedir para Deus, para despertar em nós um espírito de curiosidade. Muitas vezes nós pensamos, nós não queremos um espírito de curiosidade maligno, porque às vezes nós queremos um espírito de curiosidade para ouvir a respeito de um irmão e sair comentando com o outro, e chegar lá, as coisas aumentam. Não é esse espírito, é um espírito santo, meu irmão. É um espírito de curiosidade, porque quando nós nós somos curiosos dentro da palavra de Deus, automaticamente nós temos um conhecimento maior, e é isso que vai fazer a diferença em nós. Por quê? Porque a curiosidade nos aproxima mais do Espírito Santo. Através dessa curiosidade, meu irmão, nós podemos ver coisas simples. Essa curiosidade é que nos distingue de uns grandes pregadores. Como assim? Mas eu vou falar por que Marcos escreve aos romanos? Porque Marcos escreve aos romanos em especial e aos gentios em geral. Por que Marcos, ele cita na palavra dele, é claro aqui, que Jesus foi para um deserto e João veio de um deserto? São coisas assim, meu irmão, que nos chamam a atenção. E é coisas assim que faz você aprofundar dentro da palavra de Deus. É coisas com curiosidade, é você buscando. E eu pude observar, meu irmão, o quanto Marcos era um homem assim, curioso. Ele gostava de buscar as coisas. Tanto, até mesmo porque ele tinha um grande apóstolo ao lado dele, que era o apóstolo Pedro. E eu pude também ver na minha imaginação os gregos. Os gregos eram um povo super curioso. Os gregos, eles eram educados para descobertas. Os gregos, meu irmão, através da curiosidade dos gregos, é que o evangelho ele se tornou um centro na Grécia. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E através dessas curiosidades, meu irmão, é que nós devemos buscar dentro da palavra de Deus. É buscar o que a palavra de Deus quer dizer para as nossas vidas. Porque Marcos relata João surgindo do deserto, porque Marcos relata Jesus indo para o deserto. Isso é uma coisa que me chamou a atenção, é uma coisa que eu fui buscar, eu orei bastante para que isso aconteça. E porque Marcos escreve aos romanos, tem várias passagens bíblicas que cita que Marcos escreveu para os romanos, como no capítulo 7, versos 3 e 4, Marcos fez questão de explicar os costumes romanos, como eles não lavavam as mãos antes das cerimônias. Outro exemplo, eles não tomavam banho quando chegavam da rua, eles tomavam banho antes de chegar da rua, eles não comiam antes de tomar o banho, depois que eles chegavam da rua. E são coisas assim. E como eles escreveram como Marcos, ao invés de usar palavras de lei, como Mateus e Lucas usou, e João, ele usou outros termos, ele substituiu este termo, ele usou um termo, meu irmão, do modo romano, de dizer as horas. Isso está relatado em Marcos capítulo 16, versos 48 e 13, versos 35.
O Evangelho segundo Marcos, ele alcançou todas as classes. Tinha uma classe de evangélico ali, e ele abrangiu aquela classe. E tinha uma classe também dos gregos, né, nós falamos dos gentios, que nós podemos chamar os gentios, os gregos enxertados. É assim? Você já chupou uma laranja enxertada? É muito ruim. Eu só não provava porque é muito ruim.